O governo Temer está completando um mês, mas parece que faz mais tempo, né? Um monte de coisa aconteceu. Um monte de coisa mesmo. Foi corte de ministério, recriação de ministério, nomeação de ministros, queda desses novos ministros, polêmicas, grampos, protestos e um monte de protesto. E bota protesto nisso. Mas será que Temer conseguiu fazer o que ele disse que ia fazer lá no primeiro discurso quando ele assumiu o governo? É mais ou menos, né? Vamos lembrar algumas coisas que ele disse nesse discurso. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. Mas essa história de unificar o país está sendo muito mais difícil do que ele imaginou, né? Mas ele nem colocou mulheres e nem negros para participar da liderança dos ministérios. E aí os movimentos sociais se revoltaram, né? Gerou muita polêmica. E quando acabou com o Ministério da Cultura? Isso gerou revolta e ele precisou recuar e recriar esse ministério. Vários artistas reclamaram, como foi o caso do Caetano. Fora os atritos com Dilma, o governo proibiu que ela usasse aviões da FAB para viajar pelo Brasil. Então agora ela só pode viajar entre Brasília e Porto Alegre, que é onde a família dela mora. O Temer também cortou a verba de alimentação do Palácio da Alvorada, tanto da Dilma quanto dos funcionários do Palácio. Isso azedou ainda mais a relação entre eles. Além disso, ele ainda cancelou medidas do governo Dilma, o que mostrou que não está muito fácil pacificar a nação, não. Mas o que ele falou mais nesse discurso? Tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Bom, bem que os ministros poderiam ter ajudado ele nessa, mas depois que Romero Jucá e Fabiano Silveira foram pegos em áudios suspeitos falando em barrar a Lava Jato, a coisa ficou difícil, os dois acabaram caindo. E os áudios também mostraram o ex-presidente José Sarney e Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, tentando aí atrapalhar a Lava Jato. O Ministério Público pediu a prisão dos três. O Temer continua repetindo o mantra de que não vai interferir na Lava Jato, mas essas denúncias colocam em risco uma outra coisa que ele disse lá naquele discurso. O povo precisa colaborar e aplaudir as medidas que venhamos a tomar. Mas espera aí, o povo tem que aplaudir as medidas? Mas que medidas? Medidas econômicas para conter a crise ainda não foram tomadas. O governo fala em mexer na Previdência, na aposentadoria e recriar a CPMF, mas esses dois projetos não são muito populares, não. Mas para aprovar esses projetos, o governo precisa ter apoio do Congresso, né? Tanto dos deputados quanto dos senadores. Isso o governo Temer tem, tanto que ele conseguiu 2 vitórias importantes no Congresso. Ele aprovou tanto a nova meta fiscal quanto a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que permite a ele mexer no orçamento. Então, 2 vitórias importantes, ponto para ele. E é bom lembrar que o processo de impeachment contra Dilma Rousseff ainda está rolando. E só deve terminar em agosto. Quando a Dilma foi afastada, as pessoas diziam que ela não ia conseguir voltar. Mas essas denúncias envolvendo os políticos do PMDB já fazem alguns aliados da Dilma pensarem o contrário. Eles apostam que ela pode voltar em agosto. O primeiro mês do governo Temer foi bastante tumultuado, com praticamente uma novidade aí por dia. Será que a gente pode esperar uma calmaria aí para os próximos meses? Primeiro vamos ter que ver se o Temer vai conseguir aprovar essas medidas econômicas e também saber se a Dilma vai conseguir vencer esse processo de impeachment. Então o futuro é bem incerto. Qual?